Olá! E aí, bora lá rodar mais uma chave? Então, a chave de hoje é uma chave muito importante e que está totalmente ligada em todas as outras chaves, a que a gente já viu e a que a gente não viu, que é a chave do hábito, né? E existem aí os hábitos que são bons, os hábitos que são ruins, e é sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre hábito. Quais hábitos você está colocando, como colocar hábitos bons na sua rotina, como funciona a sua rotina. A gente estava até batendo um papinho agora sobre isso. Então, se você quer saber um pouco mais sobre hábito, vem com a gente. Se você quiser acompanhar essas chaves que a gente está falando, temos outras 28 aulas aí para trás. Coloca aí todas, tem umas que são bem rapidinhas, tá? E se você quiser fazer parte do grupo com a gente, clica aqui na descrição do vídeo, tem o link do grupo. Vai para lá todos os dias eu mando, né, o link da nossa sala, que a gente faz no Zoom, e aí você entra e participa aqui com a gente. Todas as atividades são mandadas lá no grupo do WhatsApp. Então, se você quer participar, vem com a gente. E, ó, aproveita, comenta aqui sobre os seus hábitos, compartilha com a gente a sua experiência. Curte aí o vídeo ou não curte, mas faz alguma coisa, mostra pra gente que você viu. E é isso. Se você quer saber mais sobre hábito, vem com a gente, né? Hábito, né, gente? É uma coisa, uma ação que você repete com frequência. A procrastinação é um hábito, né? E assim como a gente tem hábitos bons também, tá? Que são os nossos hábitos aí, quando a gente cria o hábito, por exemplo, a gente tem as meninas aqui que têm o hábito de caminhar todos os dias, fazer uma corrida todos os dias, atividade física todos os dias pela manhã, então, elas já têm um hábito, elas já levantam e aquilo já está no automático, elas já sabem que elas vão fazer aquilo. E isso é o hábito, tá? E quando um hábito fica instalado na nossa cabeça? Quando ele se torna automático, a gente já começa a fazer ali no piloto automático. Então, tem hábitos que a gente carrega a vida inteira, e aí a gente quer quebrar ele do dia para a noite. E não é assim que funciona, tá? Para a gente quebrar um hábito, a gente primeiro precisa entender de onde ele vem, de qual crença ele vem, se tem algum bloqueio por trás. Porque, sim, gente, os nossos bloqueios geram os nossos hábitos, tá? Então, se a gente tiver um resultado sem hábito, ele é só um devaneio, ele não faz diferença nenhuma, entende? A gente precisa instalar um hábito. Imagina, eu vou ali, falo que eu vou começar a caminhar, ou vou começar a correr todos os dias. Beleza. Se eu não colocar aquilo como um hábito para mim, eu não vou ter resultado, então não faz diferença nenhuma, né? Então, os nossos comportamentos são mudados através do hábito. Comportamento a gente não muda. O que a gente muda é o estilo de vida, que o estilo de vida está totalmente ligado ao hábito. Então, pense aí nos hábitos que você tem feito, né? O que são os hábitos? Aquilo que você repete todos os dias, tá? E o hábito, ele ajuda na criação da sua rotina. Entenda que a sua rotina não tem nada a ver com o outro. A gente estava compartilhando aqui agora, né? As meninas compartilhando que conseguem ser mais produtivas à noite. E qual é o problema disso? Nenhum. Elas têm que ver o que funciona para elas, como é o melhor momento para elas serem produtivas. Eu já tive momento, e isso não quer dizer, gente, que vai ser sempre assim. Eu já tive épocas da minha vida que eu era super produtiva à noite. Já tive épocas que eu era super produtiva pela manhã, entende? Então, isso vai mudando conforme o nosso estilo de vida. Outra coisa que ajuda nos nossos hábitos, né, e que vai ditar quais são os nossos hábitos, é o ambiente onde a gente vive, as pessoas com quem a gente se conecta. Presta atenção, muitas vezes, quando você começou a reclamar muito das coisas, né? Se você estava conectado com pessoas que estavam o tempo todo reclamando, quando você estava julgando muitas pessoas, você estava convivendo com pessoas que adoram julgar as pessoas, então é isso, gente. O hábito, ele sempre
tem muito a dizer com o ambiente onde você está, com a frequência, né? Com as pessoas que você está conectado. Por isso que nós precisamos prestar atenção aos ambientes onde estamos, né? Porque eles vão ditar o nosso estilo de vida e com ele nós vamos criar os nossos hábitos. Então, se você quer ter hábitos mais saudáveis, né? Quer começar a praticar uma atividade física, você quer começar a se alimentar melhor, o que você precisa fazer? Estar em ambientes que te proporcionam isso, estar em lugares que te proporcionam isso, entende? Até aquilo ali virar um hábito. Por quê? Porque depois que vira um hábito, é difícil de você sair. Entende? Nós temos o hábito, a gente levantou da cama, a gente vai escovar os dentes, lavar o rosto, não é um hábito. Então, pelo menos para a maioria das pessoas, é esse o hábito. Então, isso já é um hábito, é uma coisa que você faz inconsciente. E é isso, a gente vai trazer, incorporando os hábitos ao nosso estilo de vida. Antigamente, né, se falava que para você criar o hábito de algo, você demorava 21 dias. E essa teoria foi quebrada depois de muitos estudos. Por quê? Cada pessoa tem o seu tempo ideal de incorporar um hábito, né? Só que também já foi entendido que não se muda o hábito do dia para a noite. Você precisa ter consciência do que você quer mudar, criar um plano de ação, comemorar os pequenos resultados, né? E a gente vai falar disso depois mais um pouquinho, para que aí você consiga instalar realmente o hábito e viver aquilo como um estilo de vida, né? Então, o hábito no começo, gente, ele é forçado, mas depois você vai fazendo sem perceber. Por quê? Porque aquilo ali já virou hábito, né? As pessoas que não bebem refrigerante, eu ainda não consegui colocar esse hábito, mas vai ser um que a gente vai precisar mudar agora, né? Sempre a gente precisa de um desafio. Então, o meu desafio é esse. E como é que a gente faz para mudar esse hábito? É aos poucos, é negando aquela vez que aparece. É pensando no hoje. Por quê? Porque tudo a gente só consegue mudar no agora. O passado já passou. O futuro, eu não sei o que vai acontecer. Então, eu preciso decidir. A única coisa que eu consigo controlar é o agora. Então, eu preciso mudar o meu hábito no agora, no momento que ele acontece. E todo desbloqueio emocional, ele gera um hábito novo. Por quê? Porque quando você desbloqueia em algo na sua vida, você precisa criar um novo hábito, porque senão as suas crenças, os seus bloqueios te fazem voltar ao estado anterior, entende? E um hábito, gente, ele nunca vem sozinho, ele sempre vem acompanhado. Os hábitos gostam de andar em bando, né? Então, seja ele bom ou ruim, ele sempre vem acompanhado de mais hábitos. Então, a gente precisa ficar atento, né? E entender que os nossos hábitos, né? Ter controle dos nossos hábitos, criar hábitos conscientes, né? Instalar ali no nosso estilo de vida, é o que vai fazer a gente prosperar mais rápido, né? O resultado, ele é obrigado a vir com a semeadura. Então, quando eu crio hábitos que vão me levar para frente, eu sou obrigada a criar uma vida que eu quero. Então, se eu sei a vida que eu quero, eu consigo colocar os hábitos, trazer para o estilo de vida, né? Montar o estilo de vida que eu quero e criar os hábitos que eu preciso ter todos os dias para que aquele estilo de vida aconteça. E uma vez eu escutei no podcast o Paulo Vieira falando que quando você para de ter consciência dos seus hábitos? Nunca. Por quê? Porque o dia que você para de fazer aquele hábito por consciência, tudo bem, gente. Quando ele se torna um estilo de vida, você não presta tanta atenção nele mais. Mas você ainda precisa negar as coisas que não te deixavam ter aquele hábito, entende? Por quê? Porque se eu voltar às minhas crenças, se eu deixar os meus bloqueios me pegarem novamente, se eu não ressignificar, eu vou voltar ao meu estilo de vida anterior. Eu volto para onde eu estava. Então, eu preciso prestar atenção à vida que eu quero e criar os meus hábitos todas as vezes, todos os dias. Por quê?
para não voltar ao que era anteriormente, né? Então, os hábitos é o que vão fazer a gente ter a vida que a gente quer. Os hábitos que você tem hoje definem o estilo de vida que você tem. Está ruim? Se estiver ruim, você precisa ter consciência de quais são esses hábitos ruins e o que você pode fazer para transformar ele em hábitos bons. Quais são os hábitos bons que você vai colocar no lugar? E aí, depois que você tem essas duas coluninhas ali, você sabe criar ali o que, que você vai fazer para que você saia do hábito ruim para o hábito bom e construa a vida que você quer, né? E você tenha a vida, aí o estilo de vida que você quer. Então, pense, os hábitos que você tem hoje condizem com a vida que você quer ter? Se a resposta for não, preste atenção, comece a governar sobre os seus hábitos e crie hábitos que façam a sua rotina ter o seu jeito. Por que, que muitas vezes rotina é taxado como algo ruim? Porque a gente quer adequar aos hábitos do outro, ao estilo de vida do outro, a que o outro faz. Não, a rotina tem a ver comigo. Para eu criar uma rotina saudável para mim, ela precisa vir de dentro. Eu preciso olhar para dentro. Então, eu preciso saber o que eu quero, o que eu não quero, quais os hábitos eu quero incorporar, quais os hábitos eu preciso retirar, quais são minhas crenças, meus bloqueios, o que, que eu preciso ressignificar, né? Para que eu crie essa rotina que é a ideal para mim, tá? Eu posso modelar o que outras pessoas fazem, mas a rotina ela tem que ser ideal para mim. Não é sobre o outro, é sobre mim, tá? Então eu preciso olhar para dentro para que eu tire os hábitos que eu quero para alcançar a vida que eu quero. Por quê? Porque só quando eu tenho consciência da minha vida, eu consigo criar uma rotina legal com hábitos legais que vai aí virar o meu novo estilo de vida, o meu novo lifestyle, tá? Então é isso hoje sobre hábito. Agora eu quero que o pessoal fale aí um pouquinho, né, sobre os hábitos com a gente. Vamos lá. Bora lá, quem vai falar hoje? Eu? Vai Eu lá, sou Lili. primeira todo dia? Oh, meu Deus do céu. Todo dia vocês me deixam, em vez de vocês começarem a falar, eu fico falando. Gente, hábito, nossa, eu acho que uma das coisas mais importantes é realmente a gente criar hábitos que realmente que é bom para nós, né? E isso aí que você falou, né? É questão, a gente tem que olhar o que é bom para nós. Porque Uhum. muitas das vezes a gente começa a olhar tanta coisa que a pessoa faz, a pessoa às vezes dá um exemplo assim, ó, eu acordo 5 horas da manhã, eu faço isso, eu tive sucesso. Ah, eu fiz isso, eu tive sucesso. Ah, eu fiz isso, e você não se olha para si. Você tem que pegar o seu hábito e fazer do seu hábito o que é bom para você. Se você acha que, né, funciona acordar de madrugada, tá tudo certo. Se você acha que vai mais tarde, você tem que olhar qual que são as suas dificuldades, né? Então, assim, esse negócio de hábito é uma coisa que a gente tem que ficar muito atento, porque se você não consegue mudar o hábito que você quer olhando para o lado, você se frustra, porque você vai começar a fazer o quê? Comparar. Mas Beltrano fez, mas Ciclano fez, não sei quem fez. Então, a gente tem que, né, ficar muito olhar para dentro dessa questão do hábito. Mas o hábito é a melhor coisa que tem. E hábito é igual quando você aprende alguma coisa, né? Uma profissão nova, igual a gente está começando no digital. É igual, né? Eu estava até conversando com vocês. Falar nos stories todos os dias. Às vezes a gente fica querendo fazer o quê? Criar estratégias para tudo dar certo. Só, gente, faz do jeito que tá. E no caminho você vai moldando. Porque muitas vezes a gente fica olhando os detalhes e a gente nunca faz. Igual, por exemplo, o mínimo você fazer um stories por dia é fazer pelo menos no mínimo 10. Aí você fica preso e você não faz nem meio. Tipo assim, nem 15 segundos, né? Então, assim, isso, né, principalmente nós todos que estamos no digital, do hábito é pega o hábito mesmo, fala nem que for nada. Olha para o lado assim, ô gente, tô aqui. Não precisa ficar com vergonha porque acha que o que você está falando não vai agregar. Às vezes eu falando que tô aqui, você contribuiu alguma coisa que aconteceu no seu dia, vai fazer totalmente a diferença.
Então, assim, hábito é uma coisa que, para mim, foi uma coisa que fez total mudança na minha vida. E uma coisa que eu para mim, que foi arrumar a cama, gente. Ah, que isso, mas você não faz mais que sua obrigação. Mas eu peguei o hábito de arrumar a minha cama. Porque eu falo com vocês, eu não tinha hábito. Minha cama ficava um mês bagunçada. Não tem vergonha de falar isso, não. Eu levantava todos os dias, não arrumava a cama, deixava lá. Aí eu lembro uma vez que saiu uma reportagem que não era bom você arrumar a cama, que era bom ficar por causa dos ácaros, não sei o quê, que se não era pra você arrumar. Aí eu me apeguei naquilo ali. E já fiquei mais de um mês sem arrumar a cama. Levantava de manhã, ia trabalhar e deixava a cama bagunçada. Aí depois eu ouvi uma coisa diferente. Se tudo na sua vida tá tudo ruim, pelo menos sua cama tá arrumada. É o lugar onde você deita que você vai descansar. Mas eu não tinha o hábito, né? Esse hábito, porque a gente aprende tudo errado. E isso faz totalmente diferente. Igual hoje, eu já acordei, eu tinha que levar minha irmã para fazer fisioterapia, 7 horas. Aí eu acordei em cima da hora. Gente, eu tive que deixar minha cama do jeito que tá e fui. Para mim foi um incômodo, porque já virou um hábito. Sim. Eu todos os dias arrumar minha cama. E a hora que eu cheguei, a primeira coisa que eu fiz, arrumar a cama. Fui lá e coloquei tudo no lugar. Também quando você falhar, não se culpe, porque hábito é assim mesmo, igual você falou, dependendo. Agora, se a mãe, ontem eu não arrumei, eu não vou arrumar, aí vai voltar ao normal. Aí Sim. você vai ser prejudicado. Então, assim, o hábito é uma coisa que. E coloca, e é certo. Igual quando eu comecei a fazer arte, eu fazia arte ruim. Eu demorava, hoje eu sou mais rápida. Então, tudo é hábito, tudo. Aí a gente olha para trás e fala assim: nossa, eu não sabia fazer isso, eu já faço com destreza, com facilidade. Então, é o hábito que vai fazer a diferença na vida da gente. O hábito é uma repetição, né? E Sim. a repetição, ela é a mãe ela é a mãe da perfeição. Você vai chegar onde que você quer. Então, hábito é isso aí. Tá bom, te É falei. isso. E essa questão da cama, né, ela é ligada ao autocuidado, entende? Quando a gente começa a se cuidar, quando a gente começa a olhar para nós, a gente vê que arrumar a cama não é um simples ato de arrumar a cama, é você se cuidar ali do lugar onde você deita para descansar, cuidar daquela energia que você está deixando ali, deixar aconchegante. Então, é uma forma de autocuidado. E a questão aí que você falou dos stories, né? É verdade. A gente precisa preocupar apenas quando a gente está começando, quando está com algum bloqueio, em criar o hábito de estar ali todos os dias. E aí, com a prática, né, com a constância, nós vamos adequando ali o que a gente precisa. Mas a gente precisa, primeiramente, criar o hábito e comemorar, gente. Porque se a gente cria um hábito, mas quando a gente está fazendo ele, a gente não comemora, o nosso cérebro, ele foi programado para luta ou fuga, né? Então, ele quer economizar sempre energia. Então, se eu estou desprendendo energia, porque quando eu vou criar um hábito, eu preciso gastar mais energia naquilo ali. Então, se eu não comemoro as pequenas vitórias daqueles hábitos novos que eu estou instalando, o meu cérebro vai fazer de tudo para me bloquear para que aquilo não vire um hábito. Por quê? Porque você está saindo do seu normal. Entende? Você está gastando uma energia que você não precisava. Então, a gente tem que ficar atento com isso, tá? Por quê? Porque quando a gente começa a comemorar, ele vai ver, não é legal, né? Não, eu quero mais, porque o nosso cérebro é assim. Se a gente deixar ele acomodado, ele ama ficar lá, vai ficar economizando energia, economizando energia. Mas quando você vai ali alimentando ele, você vai colocando ali, ele vai cada vez querendo mais. Então, você mostrou para ele que o hábito é legal, ele quer mais. Você mostrou de novo que tá legal aquilo ali que você está fazendo, ele quer mais. E aí, assim vai. E aí que você instala um hábito. Ana, Tetê, Marinete, Deia, quem vai falar agora? Difícil, né? Esse criar novos hábitos, colocar novos hábitos na nossa rotina. Sim. Eu estou aqui na dedicação de criar o hábito de voltar a fazer exercício todo dia. E uma coisa que eu tenho ouvido muito, que eu acho que é importante, é quando a gente vai criar um novo hábito, se a gente tem um grupo que está
pode ser até um grupo virtual, mas que está no mesmo foco que você, de criar aquele mesmo hábito, aquele ambiente te traz um favorecimento, porque você vê que não é só você que está naquela, né? Hoje de manhã eu fui caminhar, deixei as crianças na escola e fui num lugar aqui na minha cidade que muita gente caminha. Só que antes eu estava indo, tipo, 11 horas caminhar, aí não tinha quase ninguém. E hoje eu fui bem cedinho e fica muito cheio. Então aí você observa as pessoas caminhando, fazendo os exercícios e você pensa, não sou só eu que tô nessa, né? Não sou só eu. E uma das coisas que eu acho que quando a gente vai instalar um novo hábito é a gente conseguir observar qual é o bloqueio que está causando a gente não conseguir colocar aquilo na nossa vida. No meu caso, eu identifiquei que o bloqueio deu, assim, travar na hora de fazer exercício físico, que minha avó, eu convivia, né, fui criada muito pela minha avó, e minha avó falava, às vezes ela via na televisão, na época passava Malhação, né, e aí Uhum. ela falava muito assim, ai, quanta gente tonta, não tem o que fazer, ficar aí puxando esses ferros, fazendo exercício, correndo para lá e para cá que nem tonto, e isso vai trazendo um emaranhado na nossa cabeça de que aquilo, para eu pertencer à minha família, eu tenho que acreditar e fazer aquilo que eles estão falando, né? Tem muito de lealdade familiar. Então, e aí, quando você vê muita gente fazendo aquilo, você entende, né, que aquilo é positivo e você tem como mudar. Então, era essa a contribuição. É isso. Vai lá, Tetê. Não tá saindo áudio, não. Vamos, Tetê, a gente quer ouvir você. Agora Oi. sim. Oi, oi. Não, parou. Jesus, Pai do céuzinho. Agora nós estamos Nossa. ouvindo. Oi, meninas. Mas eu tava Olá. escutando vocês não no fone. É hábito, gente. É o que muda Peraí. tudo. Criar novos hábitos não é uma tarefa muito fácil. E aí, a gente tem que ter disciplina. E a gente tem que fazer coisas pequenas para você adaptar o hábito. Por exemplo, eu quero perder 30 quilos. Não quero perder 30 quilos. Eu quero perder 1 quilo. E aí você vai buscando isso, você vai criando o hábito, atividade física. Ah, eu quero correr. Não, você não quer correr, você vai começar caminhando. Então, os hábitos, ele precisa ser, como é que eu vou falar? Ele precisa ser mensurável para você alcançar. Para você criar um novo hábito, você tem que colocar metas mensurável e metas fracionadas Sim. para você poder adquirir esses hábitos. E é constância, é você fazer todos os dias. Não é uma tarefa muito fácil, porque o nosso cérebro vai querendo sabotar o tempo todo, porque aquilo ali não faz parte da sua rotina, não faz parte do seu dia a dia, você vai querer inserir aquilo ali, o seu cérebro vai querer te travar o tempo todo, e você vai ter que ser persistente. Seja no hábito novo de uma alimentação mais saudável, seja no hábito de uma atividade física, seja no hábito de fazer uma tarefa nova e ficar bom naquilo ali, é um hábito que você vai criando ali para você fazer todos os dias, para você ficar bom naquela tarefa. E é uma coisa que você vai fazendo todo dia. Você faz todo dia, hoje vai ser ruim, amanhã vai ser pior, igual tomar café. Tomar café sem açúcar. Primeiro dia é horrível, segundo dia é terrível, terceiro dia você quer voltar a tomar com açúcar, mas você vai persistindo, você vai persistindo. Tomar banho no frio, a mesma coisa. Primeiro dia é horroroso, segundo dia você quer voltar pro quente, terceiro dia de novo, quarto dia de novo. Mas você vai criando esse hábito porque faz bem pra você. E aí, para criar um novo hábito, você tem que pensar no resultado. O que que isso vai me trazer? Para você poder ser persistente. O que que isso vai me trazer? Se eu praticar atividade física todos os dias, eu vou chegar na velhice mais saudável, eu vou ser um velhinha saudável. Então, isso faz sentido para mim. Então, eu vou continuar. Então, foca no resultado que esse hábito vai trazer para você, que vai dar certo. E é isso. É isso. Ótima contribuição. Deia, Marinete, quem vai falar? Tem briga, viu, gente? Para falar.
Mas assim, igual as meninas falaram, eu acho que hábito para mim se resume aí a persistência e constância, né? E igual a Derlei também falou sobre a questão de olhar a sua realidade, né? Não se comparar com o outro e comemorar os pequenos passos aí, as pequenas conquistas. É isso. Vai lá, Marinete. Tá pensando o que que ela vai falar. Você sabe falar sobre hábito. Muito bem. Hábito. Tô precisando criar uns hábitos aí na vida profissional. As tarefas de hoje, as atividades de hoje tem criação de novos hábitos. Bora lá. Tem que criar novos hábitos. É, é aquilo, né? Se você, quando você tem um hábito de fazer a coisa, fica mais fácil. Quando você não tem, aí você coloca empecilhos, às vezes você coloca dificuldades, nem existe dificuldade. Igual a questão até da produção de conteúdo, que é uma coisa que eu estou precisando bastante. Eu não tenho hábito de fazer. Então, quando você não tem hábito, você procrastina, você posterga, você acha complicado. Aí, às vezes, você vai, não, fulano ali faz, é que ele coloca assim, aí você vai lá, escreve bonitinho, coloca para escrever, mas se você não tem hábito, você vai perder seu tempo. Então, você tem que começar, igual a Dele falou, você tem que começar no hábito fazendo uma coisa ali, mais ou menos. Começa ali fazendo um básico, mais ou menos. Quando você pegar aquele hábito a fazer, aí você vai criar uma estratégia, você vai criar um conteúdo que realmente é relevância, mas enquanto você não tem um hábito de chegar ali e falar alguma coisa, você pode ter um calendário de conteúdo, você pode ter tudo ali programado para você vai fazer que você não vai fazer, porque você não tem hábito de fazer. Aquilo não, quando você não tem hábito de uma coisa, é como se aquilo não fosse importante para você. Sim. Quando você tem hábito, parece que a coisa se torna importante. Quando isso não é um hábito, né? Não entra nas suas prioridades. Porque não faz diferença. Você não quer que aquilo faça parte. Seu áudio não tá saindo de novo, não, TT? Não. Questão da produção de conteúdo, a gente tem que saber qual que é o nosso limite. Igual, por exemplo, às vezes a gente quer se nos sabotar, pensar, não, vou começar com conteúdo, vou fazer um por dia, 3 por dia. Não, faz isso não. Vou fazer um por semana. Semana que vem eu vou dobrar minha meta. Vou fazer 2 stories. Amanhã eu faço 3, depois eu faço 4, até você criar o hábito de fazer todo dia. Aí você vai aumentando a carga. Porque quando você coloca pressão no seu cérebro, aí eu vou fazer 30. Eu vou fazer 3 conteúdos por dia. Eu falo por experiência. Eu, mas a Manete vive essa experiência de que eu querer crescer o perfil do legado, fazendo 3 conteúdos por dia, nós bugou. Porque a gente não tinha hábito de fazer. E aí a gente queria forçar nosso cérebro a fazer uma tarefa difícil para ter um resultado rápido. Mas não é E assim. aí, e o que que Fazer pequeno. acontece? O problema não é que era difícil. Para vocês que trabalhavam com isso, né? Que trabalham com isso, vocês conseguiam fazer? Sim. Mas aí o que que era o problema? Primeiramente, o hábito. E outra coisa, o resultado, ele não vem de hoje para amanhã. Ele demora. E aí, então, seu cérebro começa a falar assim: não, mas para que que eu vou fazer isso? Vai demorar para acontecer o resultado. Não precisa de eu fazer, depois eu faço. É onde a gente começa a procrastinar. Quando eu comecei a criar, a trabalhar na internet, o que que eu fazia? Eu postava todos os dias o meu café da manhã, o meu momento de devocional, o meu momento de leitura, ali o céu quando eu acordava, porque eu acordava bem cedinho, então estava ali, né, muito bonito e tal. Então eu tinha esse hábito de fazer isso. Eu fui perdendo esses hábitos e tudo foi voltando. Por quê? Porque eu deixei de ir fazendo. Hoje, se você entrar nas minhas redes sociais, só tem lá a nossa fotinha aqui. Por quê? Porque eu perdi o hábito de fazer, entende? E aí, então a gente tem que começar a fazer de uma forma que é gostoso, é o que a Tete falou. Então, em vez de eu criar um por dia, ou 3 por dia, ou 2 por dia, eu crio um por semana.
ou um a cada 3 dias, né? Faço 2 por semana, entende? Só que eu tenho que achar outra maneira de mostrar para o meu cérebro que aquele novo hábito vai ter um significado. O que é isso? Eu colocar data para que meus posts sejam intencional, em tal data tal coisa aconteça. Entende? Por quê? Porque aí eu sei que se o resultado não vier agora, porque, gente, mexer com a internet é isso, o resultado não vem. Eu acabei de postar, já estou fazendo venda. Não é assim que funciona, né? Então, quando a gente quando a gente cria lá o objetivo final, o projeto final, a gente fala naquela data, isso vai acontecer, também o seu cérebro vê que aquilo ali é alcançável. Por quê? Porque você tem um objetivo lá na frente, você tem uma intenção, entende? E aí você vai dividindo aquilo ali para ficar fácil, para ficar legal, entende? Para o seu cérebro não te sabotar. Porque o seu cérebro, se você souber dominar ele, ele é seu maior amigo. Mas se você não souber governar sobre ele, ele é seu pior inimigo, tá? Então, a gente tem que ter essa atenção aí e criar hábitos, saber que é devagar. É com metas pequenas, como a Tetê falou, né? Eu não preciso focar lá nos 30 quilos, não. Eu vou emagrecer 30 quilos até quando? Tá, até essa data aqui. O que eu preciso fazer, né? Cada mês, vamos supor que eu coloque aí que eu vou fazer isso em 1 ano, ou em 2 anos, né? Os 30 quilos lá. Beleza, vamos supor, vamos colocar 10 em 1 ano, beleza. Quanto que eu preciso fazer, quanto que eu preciso perder por mês? Ah, eu posso perder 1 quilo por mês, em 10 meses eu vou conseguir, é menor do que 1 ano ainda, entende? Beleza, não, ok. Então, ali, eu preciso perder 1 quilo por mês. Se eu colocar 1 quilo por mês e comemorar cada vez que eu emagrecer 1 quilo, o meu cérebro começa a querer sempre mais. Por quê? Porque aquilo ali é um hábito que está ficando bom, que está gerando dopamina para ele, entende? Que está mostrando para ele que aquilo ali é legal, que é atingível, que você consegue conquistar, né? Nosso cérebro quer sempre conquistar algo novo, quer sempre descobrir algo novo. Só que a gente precisa treinar e deixar as nossas crenças de lado e desbloqueando para que os novos hábitos vão chegando, tá? Alguém mais com algo para contribuir? Então, é essa a nossa contribuição de hoje. Quer falar, Tetê? Não? Então, é essa a nossa contribuição de hoje sobre hábito. Comenta aqui pra gente o que você achou, qual hábito você vai colocar aí na sua rotina agora para fazer essa transformação. Nós vamos amar saber. Vá lá para o grupo participar com a gente, vem participar das aulas ao vivo. Lá no grupo tem os horários das aulas, tá? São ou 18 horas ou 19 horas. A gente faz encontro todos os dias. Hoje é a nossa chave de número 29. Ainda faltam 19 chaves. E eu te garanto que se você participar aqui com a gente, você, no final dessas 19 chaves, não será a mesma pessoa de quando começou. E isso, eu tenho certeza que as meninas aqui também podem contar para vocês, que elas não são a mesma pessoa de quando começaram. E é isso. A gente precisa buscar a teoria, colocar em prática juntamente com as tarefas e trazer para a nossa vida para gerar constância. Então, se você quer assistir as outras aulas, chegou aqui por essa, volta aí no perfil, tem um monte. Aproveita, segue o perfil, curte, compartilha e é isso. Até amanhã com mais uma chave. Tchau!